Bom, pessoal, boa tarde. Vamos estar hoje corrigindo aquele exercício que eu passei para vocês na página 32 e 33. Viu? Aquele exercício de 5 questões, onde fala muito a respeito de elemento químico, de átomos e de moléculas, viu? Onde fala a respeito também da evolução atômica, um pouco do capítulo, dessa parte do capítulo que a gente já viu, né? Então, a gente vai ver essa correção, daqui a pouco a gente terá outra aula, viu? Onde vamos estudar um pouco sobre a tabela periódica. Então é bom que todos estejam a par desse conteúdo aqui, principalmente dessa correção do exercício aqui, para a gente entender mais assim a respeito da tabela periódica, viu? Então vamos lá. O que diz a primeira? A primeira é para a gente ler um texto, né? Onde tem 3 termos em destaque, que no caso é elemento químico, moléculas e átomos, né? Esse texto ele fala um pouco sobre a instituição, não é? Da Embrapa, certo? Da instituição Embrapa. Eu não vou ler o texto porque acho que não há necessidade, que todos leram, né? E logo porque a letra B eu quero que vocês me mandem áudio, né? Após o término da correção, eu vou pedir para vocês mandar a resposta de vocês da letra B em áudio, viu? É uma resposta pessoal e eu quero ouvir a opinião de todos. Então vamos responder somente aqui a letra A. Vamos explicar um pouquinho aqui somente da letra A. A letra A pede para você explicar um pouco esses termos que está em destaque no texto, que no caso é elemento químico, átomos e moléculas. Moleza, né, pessoal? Foi tudo que a gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, que eu passei para vocês, sobre esses 3 termos: elemento químico, átomos e moléculas. Então vamos por ordem. Elemento químico. Pessoal, elemento químico simples, né? O que é um elemento químico? O elemento químico, pessoal, são formas assim, mais simples da matéria, que no caso é um conjunto de átomos, não é isso? A gente estudou átomos, a gente sabe o que é átomos, e a gente sabe agora que elemento químico é um conjunto de átomos. Quando eu falo o elemento químico do nitrogênio, eu não estou falando apenas de um átomo de nitrogênio, eu estou falando de um conjunto de átomos de nitrogênio, é isso? De milhares e milhares átomos de nitrogênio, certo? Ou seja, de um átomo com a mesma característica. E átomos com mesma característica só pode ser átomos iguais, não é? Átomos semelhantes. Átomo com característica de nitrogênio é outro átomo de nitrogênio. Ou seja, são conjuntos de átomos de nitrogênio. Beleza? Então isso é o que? Elemento químico. O elemento químico do fulano de tal. Certo? Ou seja, do nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e outros mais que compõem a nossa tabela periódica. Beleza? E os átomos, você sabe que são as partículas que constituem a matéria, não é isso, pessoal? Não é? A matéria é formada por átomos, né? Partículas que você sabe que é dividida em 3, não é? Que tem um núcleo, que dentro desse núcleo está 2 partículas, uma com carga e outra sem carga. Aqui tem carga, é a carga positiva, e aqui não tem carga, você sabe que não é nem positiva e nem negativa, não é isso? Temos também as cargas negativas, que não está no núcleo, e sim na eletrosfera, é isso, na eletrosfera, e é chamado de elétrons, beleza? Então é isso aí. E moléculas, não é? Para você que entendeu o que é um elemento químico, molécula também é moleza, não é? Se um elemento químico é um conjunto, moléculas é vamos dizer assim, é uma junção de átomos, não é? É uma ligação de átomos. Por exemplo, aqui, ó, esse N2 aqui, ele é uma molécula de gás nitrogênio, não é? Por quê? Porque houve uma ligação, houve uma junção de 2 átomos de quê? De nitrogênio, não é? Quando eu falo em elemento químico, eu não estou falando de 2 também, não é? Eu não estou falando de 2 átomos de nitrogênio. Eu estou falando, pessoal, de um todo, não é? Vamos dizer assim, de todos
os elementos de todos os átomos de nitrogênio que existem no nosso planeta, certo? Então, o elemento químico é nitrogênio. Nesse caso aqui, são dois átomos de nitrogênio, mas não formam um conjunto, formam uma ligação, formam uma junção de dois átomos de nitrogênio. Se forma uma junção para formar uma substância, que no caso aqui é gás nitrogênio, isso é chamado de molécula, né? Como a gente já viu o nosso H2O, não é? Que é uma junção de gás oxigênio com gás hidrogênio, não é isso? Forma uma molécula de água, certo? Nesse caso aqui, você pode observar que no caso é uma junção de dois elementos iguais, não é isso? Dois elementos iguais. Mas nem por isso eu posso dizer que isso é um elemento químico, viu? Você que vê uma molécula de dois elementos diferentes, que no caso a nossa água, H2O, de hidrogênio e oxigênio, ele é uma molécula, não é? Ele é uma molécula. Mas não só porque são dois elementos diferentes, mas porque houve uma junção. Nesse caso aqui houve uma junção. São elementos iguais, mas houve uma junção, houve uma combinação, não é? Uma ligação para formar essa molécula, formar essa substância, que no caso é o gás nitrogênio. Então deu para entender, né, pessoal? Isso aqui a gente falou muito a respeito na aula. Beleza? Então a letra B, como eu falei, eu quero em áudio, eu quero a opinião de todos vocês. Pede o seguinte: para você, qual é a importância de instituições como a Embrapa? Converse com seu colega, no caso você vai conversar comigo, não é isso? Viu? Não estamos nas aulas presenciais, então não tem como você conversar com seu colega agora, né? Então vamos conversar através do grupo aí. Todo mundo vai mandar a sua opinião e vamos ouvir de cada um, beleza? Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão pede o seguinte: na época em que Leucipo e Demócrito propuseram sua teoria sobre a matéria, muitos filósofos defendiam a ideia de que a matéria era constituída pelos elementos terra, ar, água e fogo. Letra A. A letra A pede o seguinte: o modelo atômico desses pensadores representa os modelos atômicos mais recentes, como o caso de Rutherford-Bohr? Justifique sua resposta. Pessoal, para quem disse não, está correto, viu? Por quê? A teoria de Leucipo e Demócrito, quando ele defendia que a matéria era constituída por 4 elementos, que no caso a terra, a água e fogo, era aceita naquela época, não é? Mas você sabe que é totalmente diferente do que a gente conhece agora, pois a teoria de Rutherford-Bohr se baseia em quê? Se baseia que o átomo é constituído, não é, de partículas negativas, partículas positivas e partículas sem cargas, não é isso? E também ele é constituído por um núcleo, né, um núcleo central, onde existem as partículas de carga positiva, chamadas de prótons, e as partículas de carga neutra, né, chamadas de nêutrons, viu? E ao redor desse núcleo está os elétrons, não é isso? Os elétrons, lá na eletrosfera, beleza? Que é formada assim por órbitas, onde os elétrons, que as partículas negativas, que você sabe, né? Apresentam uma energia constante. O que é isso? Ou seja, eles estão em movimento, girando ao redor do núcleo, né? Essas partículas negativas. Então, é totalmente diferente do elemento, aliás, do conceito, não é? De Leucipo e Demócrito, viu? Beleza? Vamos lá para a letra B. Bora lá, letra B, pessoal. Letra B da segunda. Desenvolva uma tirinha de 4 a 6 quadrinhos que representa a evolução dos modelos atômicos descritos no decorrer do tema. Isso aqui também eu quero ouvir de vocês. Aliás, eu não vou corrigir ela, porque assim, são desenhos diferentes, basta você fazer uma tirinha, não é? Você vai desenhar, viu? Você vai desenhar
a evolução do modelo atômico, desde Leucipo e Demócrito até Rutherford Bohr, viu? Passando por Dalton, passando por Thomson e passando por Rutherford, até chegar em Rutherford Bohr, que no caso são dois, não é? Mas você sabe que a teoria dos dois se juntaram, não é? Para chegar em uma só conclusão, em um só conceito, viu? Então você desenha aí, na sua foto que você me mandou, dá para me corrigir aí de vocês perfeitamente, beleza? Vamos lá, terceira. Muitos cientistas deram contribuições importantes para a evolução do modelo atômico, até chegarmos ao modelo atual. Relacione o número romano às letras indicando qual cientista realizou cada contribuição. É simples, né, pessoal? Que de acordo com a aula aí do livro de vocês, com os vídeos que eu mandei para vocês, principalmente aquele vídeo que eu mandei a foto para vocês, as fotos deles, desses pensadores, dá para você diferenciar quem é quem aqui em relação a essas teorias aqui, certo? Bora lá. Primeira, o átomo é divisível, beleza? O átomo é divisível, pois consiste em uma esfera carregada positivamente com partículas de carga negativas incrustadas. Pessoal, isso lembra de quê? Lembra do nosso pudim de passas, né, que eu falei para vocês. É uma esfera maciça positivamente carregada de partículas negativas. Então, estamos falando de quê? De Thomson, não é isso? Beleza? Então, letra A corresponde ao A1, beleza? Segundo, os elétrons que apresentam quantidade específica de energia giram em torno do núcleo do átomo, seguindo uma órbita circular. Beleza? Isso aqui, pessoal, ó, pode ver que é um modelo mais atual, não é? Ó, os elétrons que apresentam quantidade específica de energia giram em torno do núcleo do átomo, seguindo uma órbita circular. Ou seja, eu estou falando de Bohr, não é isso? Eu estou falando de Bohr, que Bohr você sabe que foi uma continuação de Rutherford, não é? Beleza, então vamos lá. Os átomos são partículas maciças e indivisíveis. Fácil, né? Muito fácil. Isso falou quem? O Dalton. Foi o Dalton que falou isso. Os átomos são partículas maciças e indivisíveis, não é isso? Tá errado, pessoal? O Dalton fala isso? Não, não tá errado. Por quê? São épocas diferentes. Ou seja, o Rutherford e Bohr, não é? Precisaram de quê? De Dalton e Thomson. Foi baseado em outros pensadores para chegar em modelos atuais, beleza? E por fim, o átomo é formado por um núcleo em que as partículas de carga positiva, os prótons, e pela eletrosfera em que há partículas de carga negativas, que no caso os elétrons, beleza? Então quem levantou essa teoria aqui foi quem? Foi Rutherford, não é isso? Rutherford, beleza? Então, quem foi que falou essa teoria? Thomson, beleza? 2, Bohr. 3, Dalton. E por fim, Rutherford, não é? Rutherford levantou essa teoria perfeitamente, não é? E o Bohr só fez aprimorá-la, viu? Falou que os elétrons giravam ao redor do núcleo e no núcleo tinha as partículas positivas e as partículas neutras, viu? Que no caso são os nêutrons. Beleza? Bora lá, quarta questão. A quarta questão é muito simples. Copie o texto a seguir, substituindo o símbolo pelas palavras da caixa. Cada palavra deve ser utilizada em uma única só vez, viu, pessoal? Aqui, ó, que no caso aqui são os elétrons, são positiva, nula, núcleo e massa. O texto é esse, então vamos substituir cada símbolozinho desse aqui por palavras, não é? Que está aqui na caixa, uma única só vez, viu? Muito simples, bora lá. Em resumo, podemos então descrever um átomo como apresentando um
núcleo central, beleza? Um núcleo central. Já fui falado a respeito disso, questões anteriores aí. Um núcleo central, beleza? Que é pequeníssimo, mas que contém a maior parte de quê? Da massa do átomo. Eu falei isso a respeito disso também nas aulas, não é isso? Constitui a maior massa do átomo, que é quem? O núcleo, não é isso? O núcleo. Beleza? Bora lá. Então, a maior parte da massa do átomo e é circundado por uma enorme região extranuclear contendo o quê? Contendo elétrons. Beleza? Esse extranuclear, pessoal, é a nossa órbita, não é isso? É a nossa eletrosfera. O núcleo contém prótons, ou seja, carga positiva. Beleza? Cortou um pouquinho aqui, né, pessoal? Desculpa aí. O núcleo contém prótons, carga positivas, e os nêutrons, carga negativa, né? Aliás, desculpa, carga nula. Nem negativa aqui não tem, né? Carga nula. Beleza? Então vamos ler aqui de novo, ó. Em resumo, podemos então descrever um átomo como apresentando um núcleo central, que é pequeníssimo, mas que contém a maior parte da massa do átomo e é circundado por uma enorme região extranuclear contendo elétrons. O núcleo contém prótons, carga positiva, e os nêutrons, carga nula, não é isso? Beleza? Então deu para matar aí a charada, não é? Quinta questão. O que pede a quinta questão? O oxigênio é o elemento químico, veja bem, o oxigênio é o elemento químico mais abundante na crosta terrestre e um dos elementos essenciais à vida de animais e vegetais. Ele não apresenta cor, cheiro, nem gosto e foi identificado pela primeira vez em 1772 pelo químico Joseph Priestley, né? Observe a representação desse elemento químico. Tá aqui, ó. A representação do elemento químico, o nosso querido oxigênio. Com base nessas informações, responda. Bora lá. Muito simples, pessoal. Quais são, respectivamente, o número de massa e o número atômico do oxigênio? Muito simples, né? Número de massa, 16. Número atômico, 8. Beleza? Ou seja, A igual a 16. A é o número de massa, né, pessoal? E Z igual a 8. Beleza? Qual é o número de prótons que o oxigênio apresenta? Se o número atômico é igual a 8, o número de prótons é igual a 8, porque Z é igual a P. Beleza? Qual é o número de nêutrons? Pessoal, eu falei para vocês também isso daqui, né? Número de nêutrons. Se o número de massa é igual à soma de prótons mais nêutrons, não é? Eu não vou riscar aqui o livro não, viu, pessoal? Então, vou só falar aqui que você deve entender aqui, ó. Se o número de massa é igual à soma de prótons com nêutrons, então o número de nêutrons é a subtração de quem? Da massa com o número de prótons. Então, 16 menos 8 é igual a 8. Então, o número de prótons é igual... Aliás, desculpa, o número de nêutrons é igual a 8 também, viu? Beleza? Então, é isso aí, a correção do exercício. Então, vamos para a próxima aula. Vamos estudar um pouco agora sobre a tabela periódica, viu? Prestem bastante atenção, que tem muita coisa, tem muita informação para ser aprendida, viu? Então, vou mandar o link para vocês aí, para vocês assistirem essa aula sobre a nossa tabela periódica.